Olá, bom dia, estamos de volta aqui com o nosso segundo bloco no Jornal da Manhã e a gente vai entrevistar no dia de hoje o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho aqui no estado de Alagoas, o Dr. Rafael Gazaneu. Dr. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã na Jovem Pan 100,7. Eu é que agradeço a oportunidade, estou muito contente de estar aqui e a gente conversar numa data tão importante. Como a gente conversava aqui antes, né? Hoje, 5 de outubro, o aniversário de 35 anos da promulgação da atual Constituição, a Constituição de 88, né? Uma Constituição que enterrou a ditadura militar, né? Ela já vinha capengando, mas o fechamento do caixão... Foi o golpe final. O bloco final ocorreu exatamente com a promulgação da Constituição Federal de 88 e exatamente pela coincidência da data, me sinto muito contente de estar aqui hoje conversando com vocês. Doutor Rafael, explica um pouquinho para a população alagoana, maceiense, o que é o MPT e quais as suas principais atuações. Bem, o Ministério Público do Trabalho, né, é o ramo do Ministério Público da União. Nós somos vinculados ao MP, chamada MPU, né, que reúne procuradores, né, promotores de justiça também, no nome bonito, promotores de justiça, que são intitulados de procuradores, né, e que atuam na Justiça do Trabalho. Então, todos os assuntos que estão dentro da chamada competência da Justiça do Trabalho, das atribuições da Justiça do Trabalho, nos dizem respeito. Quais os assuntos principais que, digamos, exigem assim, uma intervenção e uma atuação ministerial? São aquelas situações em que existe um interesse maior, um interesse coletivo, né? A gente chama de interesse coletivo. Aliás, a gente só tem legitimidade para atuar se esse interesse for coletivo, porque o individual nós não temos, só em situações excepcionalíssimas, a gente teríamos atribuição para intervir. Então, esses assuntos são aqueles bem conhecidos, mas que não custa a gente relembrar, né? Trabalho infantil, o chamado trabalho escravo moderno, né? As várias formas de trabalho degradante, e aí você pode englobar N situações. Excesso de jornada de trabalho, é trabalho degradante. Se você não respeita as normas de saúde e segurança do trabalho degradante. Se o empregador não respeita os direitos das mulheres, trabalho degradante, e assim por diante. Então, esses temas bem elásticos, mas que no dia a dia, né, terminam, digamos assim, justificando a nossa existência e a nossa atuação. Esqueci de uma questão também muito cara ao Ministério Público, de uma forma geral e particularmente em relação ao Ministério Público do Trabalho. Refiro-me à questão o que se apelida aí de pautas identitárias, né? Então, a discriminação no trabalho, de uma forma geral, é um assunto que nos diz respeito de forma muito cara, como eu disse. E aí entra, naturalmente, as questões relacionadas com o gênero, né? Mulheres em especial, a questão do racismo, né? Negros e indígenas em especial, a questão da homofobia e assim por diante. Então são esses assuntos, digamos assim, que pautam a nossa atuação nesse momento da existência do Ministério Público do Trabalho no Brasil. Doutor Rafael, em relação à estrutura do Ministério Público do Trabalho, é a estrutura adequada? É o número de funcionários adequado? O número de procuradores adequado? Como é que você vê hoje a questão da estrutura do Ministério Público do Trabalho aqui em Alagoas e pelo seu conhecimento Brasil afora também? Bastante razoável, não sinceramente, e principalmente se eu fizer um trabalho de comparação. Se ele for comparar com órgãos do Poder Executivo Federal mesmo, com órgãos públicos vinculados aos municípios, a nossa situação seria uma Suíça. Eu brinco. Quando reclamo, eu digo, nós somos uma Suíça. Nós somos aqui, na sede, 10 membros do Ministério Público do Trabalho e 2 na cidade de Arapiraca, numa extensão que nós temos em Arapiraca, são 12 procuradores. Talvez não seja um número ideal, mas, como eu disse, para as circunstâncias do Brasil, considero o número ideal. O apoio, os servidores
a estrutura física também considero bastante razoável. Nós estamos, inclusive, com um projeto aí de construção de nova sede, com o apoio de Brasília, né, que a gente chama de Procuradoria Geral. Então, não tenho o que reclamar. Eu fico sentido. Nós trabalhamos muito próximos da antiga DRT, que hoje é chamada de STE. E essa STE, que reúne, né, os chamados auditores fiscais de trabalho, é uma situação realmente muito complicada, né, estruturalmente falando, fisicamente, de pessoal, é uma coisa absurda. Se trabalha hoje com menos de 50% da quantidade, ou seja, tem a metade das vagas de auditores no Brasil todo estão simplesmente vagas. Isso tem impacto também no nosso trabalho. Claro. Porque, como eu disse, a gente trabalha de forma conjunta, de forma harmônica, porque o que eles fazem lá, na parte administrativa, se tiver uma dimensão coletiva, eles têm a obrigação de remeter para a gente. Então, se o trabalho lá está sendo feito de forma deficitária, obviamente que termina tendo impacto aqui no desenvolvimento das nossas atividades. Então, estou dando essa comparação para justificar por que considero a nossa estrutura, dentro dessa conjuntura, bem razoável. Se não é o ideal, pelo menos é razoável. Doutor Rafael, quando a gente colocou nas redes sociais da reportagem da Folha de Alagoas e no Jornal da Manhã a sua vinda aqui para essa entrevista, a gente abre a famosa caixinha de perguntas. E aí vem muitas perguntas, e uma delas que chamou muita atenção, algumas na verdade, é em relação ao problema do Veredas. Você tratou que o MPT cuida de questões coletivas e muita gente dizendo que os acordos firmados entre o estabelecimento de saúde, o Ministério Público do Trabalho, os diretores daquele hospital, eles não foram cumpridos. O que o Ministério Público do Trabalho tem a dizer em relação especificamente esse caso lá do Hospital Veredas? Eu vou aproveitar e vou responder a pergunta, obviamente, não vou fugir da pergunta, mas a questão é muito mais, né? Existe um problema sério hoje. Aproveito até que para apelar para as autoridades do estado de Alagoas e do município de Maceió, relacionado com a saúde, né? Existe uma reclamação mais ou menos generalizada de que as faturas auditadas, apresentadas pelos hospitais que elaboram, que priorizam o sistema público de saúde, o nosso famoso SUS, conquista da Constituição de 88, é bom lembrar, terminam não sendo pagas nas datas devidas ao estado de Alagoas. Então, esse problema alguém vai argumentar, mas tem hospitais que trabalham com o SUS que não atrasam, que não tem pelo menos os problemas que o Veredas tem apresentado. Verdade, verdadeira. Foram hospitais que foram muito bem geridos, que conseguiram também atender também outros segmentos, principalmente dos planos de saúde, um segmento particular, que a gente chama de particular, né? E o exemplo maior seria a Santa Casa, mas isso não quer dizer que a Santa Casa também não seja credora desses valores. E os hospitais que não se organizaram, passam por problemas seríssimos aqui no estado de Alagoas. Nós temos 3 hospitais que priorizam o SUS e que eu aproveito para fazer esse registro, né? É o Hospital Sanatório, o famoso Sanatório, o Hospital Veredas, né? E a própria Santa Casa, digamos assim, num quantitativo menor, porque nesses dois, praticamente 100%. E quando o Estado atrasa o pagamento dessas faturas, o Estado ou o município, isso termina repercutindo, obviamente, na vida dos trabalhadores. Então, esses atrasos são recorrentes nesse sistema. Eu estou há mais de 20 anos no Ministério do Trabalho e eu brinco e digo que 2 meses de salário atrasados é quase normal. E o argumento é sempre esse. O que é que a gente pode fazer? Aí eu já vou voltar para o Veredas. Lá atrás, nós ajuizamos uma ação contra o Veredas e acho que o trabalho estabeleceu em relação ao descumprimento de várias obrigações trabalhistas, inclusive salários, o pagamento de multas. Essa ação está na casa dos milhões e milhões e milhões, porque esses atrasos, como eu disse, são recorrentes, são antigos. Alguém há de me perguntar, e isso resolve o problema? Isso resolve o problema? Qual é a arma que nós temos na hora de fazer um acordo, se não o pagamento de multas? Eu não tenho atribuição nem competência para mandar prender, para mandar executar os diretores, e nem tenho elementos para consagrar
para definir aqui que são maus ou bons gestores. Aparentemente são maus gestores. Mas eu não posso cravar, porque o Ministério Público do Trabalho não tem competência para se imiscuir nesses temas. E aí eu sugiro a vocês que procurem o Ministério Público Federal. E por que o Ministério Público Federal? Porque uma boa parte das verbas que transitam pelo Veredas e pelos demais hospitais são verbas federais. Então, considerando esse aspecto, o Ministério Público Federal tem atribuição e competência para verificar o cumprimento da aplicação dessas verbas. E isso vale também para o Ministério Público Estadual, sobretudo, porque esse é que tem a obrigação de verificar se a gerência desses hospitais são ou estão sendo levianas para chegar ao ponto de causar todos esses transtornos que a gente conhece. O Hospital Veredas, particularmente, você vê como são as coisas. Há 1 mês atrás, 2 meses atrás, foi que ocorreu. Eles estavam com aproximadamente 3, 4 meses de atraso. Chegou uma verba extra aí, acho que verba federal até. E eles conseguiram, não atualizaram 100%, mas chegaram a atualizar, ficou 1 mês para trás, e chegaram a atualizar até o mês de julho, ou foi agosto, não me lembro bem. E vivemos nessa... Não tenho esperança disso se resolver, não tenho esperança, juro, porque enquanto esses pagamentos não forem regularizados, alguém deve estar perguntando, e o Ministério Público do Trabalho tem feito alguma ingerência junto aos órgãos vinculados ao município de Maceió e, sobretudo, ao estado de Alagoas, para tentar mediar essa situação? Temos feito isso. Nos reunimos essa semana com o presidente do sindicato que reúne os hospitais, doutor Erivaldo, e estamos marcando uma audiência com o vice-governador, que a gente está escolhendo como se fosse uma ponte para conversar com governador, secretário de saúde e presidente da Assembleia. Essas 3 autoridades, digamos assim, eles trabalham em conjunto. Então, são eles que poderão apontar uma solução para o futuro e que seja, se não definitiva, mas pelo menos que reduza esses muitos danos, né, que esses atrasos têm causado ao sistema de saúde e muito particularmente em relação ao Veredas. O Veredas é o caso clássico e emblemático, mas isso também vem ocorrendo em relação a outros hospitais, exatamente em função desses atrasos. Nicole Mello. Procurador, recentemente foi sancionada a Lei de Igualdade Salarial. Como está sendo feita essa fiscalização por parte do Ministério Público de Alagoas? E já receberam algumas denúncias dessa tipificação? Sinto muito em dar essa informação, mas não recebemos. Não, sinceramente, não é um tema, juro, e lamento isso, não é um tema que mobilize a classe trabalhadora e particularmente os sindicatos. Aliás, digo mais, esse tema tão caro e tão discutido, que a gente chama de pautas identitárias, que pega a discriminação, aí é um caso de discriminação, você está discriminando a mulher. Exato. Raríssimas denúncias no Ministério Público, raríssimas. A gente é que tem tentado abrir espaço para atuar, mas, em regra, é raríssimo. Existem muitos, mas muitos mesmos, denúncia de assédio. Isso existe. Um número muito expressivo, tem crescido assustadoramente o número de denúncias de assédio. Mas o grosso dessas denúncias, por o que pareça, é aquele assédio clássico do superior hierárquico em relação ao seu subordinado, que não o trata com a devida educação, que grita, que exige uma quantidade de trabalho que ele não tem condições assédio moral. Assédio moral. A maioria, são muitas denúncias de assédio, mas o grosso, eu diria, que é esse tipo de assédio, que eu acho que isso no dia a dia é o que mais incomoda, que tem mais incomodado. Esse tratamento do superior hierárquico, do gerente, que a gente chama de gerente, em relação às pessoas que estão vinculadas a ele. Mas ocorre, uma vez ou outra, denúncia de discriminação em relação a pagamento de salários diferentes dentro da mesma empresa. Não só, mas entre homens mesmo, entre homem e mulher, mas são raras, muito raras denúncias. Muito raras denúncias de assédio moral relacionados com homofobia e com relação ao racismo também. São raros,
São raras as denúncias. O senhor acredita que deve ser por questão de medo, algo parecido, ou falta de conhecimento que existe, por exemplo, um canal para essas pessoas denunciarem? Não acho que é o problema do canal por um motivo simples, porque eu sei que às vezes é difícil, porque quando você denuncia uma questão relacionada à homofobia, fica muito fácil identificar quem denunciou. Tem essa dificuldade, obviamente. Mas o canal lá, em princípio, a denúncia pode ser feita de forma anônima. Então, essa questão da identificação no primeiro momento não seria um problema. O problema é você descrever o fato e o empregador identificar que é aquela pessoa, porque não vai ficar muito difícil. Numa empresa pequena, então, pelo amor de Deus. Uma empresa grande, com muitos empregados, talvez não. Talvez não. E aí, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que procurem os sindicatos, a ajuda dos sindicatos, porque os sindicatos eu imagino que estejam preparados para fazer uma denúncia da forma mais impessoal possível, inclusive nesse caso clássico do chefe, do gerente. Então, mesmo nesse caso, não fica também tão difícil você identificar. Às vezes a empresa é pequena. O gerente Roberto, ele dirige 5, 6 pessoas. Não é tão difícil você achar que foi o Manuel que procurou lá o Ministério Público do Trabalho. Então, nesses casos, eu recomendo isso, que procurem a ajuda dos sindicatos. E, se não, que façam uma denúncia anônima, e a gente vai tentar escolher um meio que dificulta essa identificação. Natália. Procurador, com relação ao trabalho análogo à escravidão, exploração infantil, como é que o MPT atua, MPT Alagoas, né, vem trabalhando para combater esse problema? Nós temos o MPT, ele tem coordenadorias. Existe por exemplo, com relação ao trabalho infantil. Existe uma pessoa que coordena esse trabalho aqui, doutora Cláudia. Se for possível, no outro momento, recomendo até que a Jovem Pan faça uma entrevista com ela, que ela vai naturalmente detalhar melhor. Já está convidada. Já está convidada. No ar, doutor Rafael, já está convidada. E em relação ao trabalho escravo, nós temos a colega Marcela Dória. As duas chegaram recentemente a Alagoas, ainda estão se situando, mas são muito preparadas e poderão dar detalhes. Agora, eu posso adiantar, obviamente, alguma coisa. Em relação especificamente ao trabalho infantil, é uma dificuldade muito grande também. É tudo muito dificultoso. Porque aquele trabalho infantil clássico mesmo, ele não vou dizer que desapareceu, mas ele diminuiu muito. Já estou há muito tempo nessa história e eu ia para uma inspeção no campo e a gente via lá a família trabalhando, e dentro do conjunto, pessoas com 9 anos, com 12, com 13. E isso, graças a Deus, nós evoluímos, né? Era muito comum o trabalho infantil e o trabalho sem registro. Então, nesses dois aspectos, né, houve uma evolução muito grande. É bom a gente registrar também a parte positiva da história. Com né? certeza. Então, quando eu ia, na década de 90, fazer inspeções no campo, principalmente na cultura da cana-de-açúcar, visto de hoje, era uma cena, às vezes, eu posso até dizer dantesca, porque é como eu estou dizendo. Era a família reunida, cortando cana, naquele sol inclemente, sem EPI nenhum. Você não tinha luva, você não tinha bota, você não tinha fardamento, você não tinha o óculos da proteção. Então, era transportado por caminhão sem nenhuma proteção. Então, nesse sentido, desses 20, 30 anos, houve uma evolução grande, inclusive em relação ao trabalho infantil e em relação a esses outros aspectos. Mas continua existindo num grau menor. E o problema do trabalho infantil hoje, infelizmente, tem muito a ver com a questão da desigualdade da renda, e muitas vezes você não identifica ele na relação de trabalho de emprego clássico, entendeu? Não. É aquela velha história da mãe que leva o filho para ajudá-la a vender um determinado produto, e aí não tem jeito, tem que ter uma política social por trás para tentar mitigar esse tipo de problema. Com relação ao trabalho escravo, quando a gente fala em trabalho escravo, obviamente que os casos do feitor, né? Do feitor com a chibata, obrigando a pessoa a trabalhar, isso, graças a Deus, também eu acho que houve avanços, isso. Mas não é incomum, nas regiões remotas principalmente, né? A ocorrência de trabalho escravo, onde você, por vias indiretas, você praticamente prende o empregado. Por dívidas, né? Famosas dívidas, né? Você contrai tanta dívida, aqui você não sai se você não pagar. Ou então em função mesmo do transporte, da distância, da dificuldade de encontrar a saída. Então, isso ainda é relativamente comum no Brasil
Em Alagoas, menos. Alagoas é um estado habitado, né? Um estado onde as situações de difícil acesso não é comum. Agora, eu quero chamar a atenção para o seguinte: o trabalho escravo hoje, visto modernamente, é a degradância do trabalho que leva à conclusão de que existe, até que a lei usa uma terminologia, trabalho análogo à escravidão. Exato. Então é a degradância, né? Principalmente, vou ressaltar isso, o desrespeito às normas mínimas de saúde e segurança. Como é que você chega numa pedreira, e aí Alagoas, nós identificamos várias situações desse tipo, pedreira completamente irregular, ninguém sabe quem é o dono, e as pessoas estão explodindo ali dinamite para poder colher a pedra, sem a menor segurança, sem a menor... Em pleno século XXI. Em pleno século XXI. Isso em Alagoas, como eu disse, num estado em que as vias de acesso são fáceis, não são... por outro lado, você vê a casa de farinha, chega lá, encontra crianças trabalhando, mas nesse sistema familiar. E empresas pequenas, casa de farinha, são poucas as casas de farinha que são um empreendimento, que a gente possa chamar de empreendimento. A maioria são pequenos negócios ali, onde os agricultores se reúnem para colhem a safra da mandioca e vão fabricar, né, transformar a matéria-prima. Então, são essas situações de trabalho infantil que sempre tem que haver repressão, obviamente, mas não adianta também você reprimir sem dar alguma coisa em troca. Doutor Rafael, quero aqui agradecer demais a sua participação no Jornal da Manhã, no dia de hoje, na Jovem Pan em 100,7, ao passo que deixa um espaço para suas considerações finais. Eu vou voltar ao tema do início. Vou lembrar aos ouvintes, a quem está nos escutando, que hoje, né, nós estamos comemorando, celebrando o aniversário de 35 anos da Constituição. E por que a importância disso? Porque devia ser um tema superado. Mas, infelizmente, e o que eu estou dizendo tem a ver com um trabalho importantíssimo que eu esqueci de citar, que é o trabalho que fizemos na última eleição com relação ao assédio eleitoral. Combater as atitudes dos empregadores em querer influenciar e forçar que o seu empregado vote neste ou naquele candidato. Isso ocorria antes, mas na última eleição teve uma dimensão que eu nunca tinha visto. Então, onde eu estou querendo chegar tem também a ver com esse trabalho que a gente executou nas últimas eleições aqui em Alagoas. Eu faço questão de lembrar quem está nos ouvindo. Mas voltando à questão da Constituição, por que é importante a gente lembrar e celebrar? Porque essa foi a Constituição que, como eu disse antes, né, consagrou o regime democrático de direito e enterrou um regime de trevas que os mais jovens talvez não, com certeza, tenha talvez um déficit aí de conhecimento de como isso se processou. Então, para mim, dói muito quando eu vejo pessoas defendendo intervenção militar. Isso é uma coisa que não cabe na minha cabeça. Não cabe na minha cabeça, na intervenção militar, golpe militar. E os acontecimentos do dia 8 de janeiro, reforçam o que eu estou dizendo. O Supremo tem dito que aquilo ali foi uma tentativa de golpe. Então é muito importante que a gente celebre essa data dessa perspectiva. Sem falar dos juristas, alguns juristas, infelizmente são poucos, que acham que o artigo 142 da Constituição autorizaria a tutela dos militares em relação a nós civis. Isso é uma coisa... Mas com uma Constituição que enterrou a ditadura militar, ia disciplinar em seu texto, conter um artigo que autorizava a tutela dos militares em relação a civis. Então, é uma incoerência absurda. Então, é isso. E gostaria de finalizar mesmo. O saudoso, os mais jovens, acho que talvez nem deve ter ouvido falar, mas um democrata, né, que conviveu anos 60, 70, 80, 90, nesse combate, né, nesse bom combate em favor da democracia. Eu me refiro ao Luiz Guimarães, e ele num famoso discurso, na data da promulgação da Constituição. O discurso é longo, mas tem uma frase que ficou para a história e é muito repetida, e eu gostaria de lembrá-la. É mais ou menos assim: eu tenho raiva e nojo da ditadura.
Isso foi uma frase que é muito citada e muito gravada e que é muito importante que a gente lembre na data de hoje. Uma entrevista extremamente esclarecedora do chefe do Ministério Público do Trabalho aqui do Estado de Alagoas, Dr. Rafael Gazaneu. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e quero fazer o registro aqui no Jornal da Manhã no dia de hoje da presença do jornalista, do colega Rafael Barreto aqui, o competentíssimo colega aqui, acompanhando o Dr. Rafael Gazaneu no dia de hoje aqui nessa entrevista. Quero agradecer Nicole, Natália, a participação de vocês, menino Maílson nas ruas de Maceió, nosso querido Claudio Stone da técnica. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte. Até amanhã. Você ouviu Jornal da Manhã, edição Maceió. Always playing only the best. As melhores promoções. You complete radio. Os programas líderes de audiência em todo o Brasil. A maior